Olá, como se encontra a sua vida física e espiritual? Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, da nossa integridade física, mas também não podemos descuidar da nossa saúde espiritual. Porque se a nossa vida espiritual estiver sempre nutrida, alimentada e fortalecida, quando chegarem as intempéries, as adversidades na nossa vida física, nós teremos um reforço, o reforço do alto. E é por isso que hoje eu quero convidar você, aqui no Momento Edificados na Palavra, a meditarmos na Palavra de Deus e assim fortalecermos e renovarmos a cada dia por meio da Palavra de Deus a nossa vida espiritual, sabendo que ela mantém de pé todo o nosso ser. Ela vai manter de pé a nossa saúde também física e também a nossa saúde emocional. Amém? Bem, me chamo Milene Lira e quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, se for possível, ou usar a sua Bíblia no seu aparelho telefônico e meditarmos brevemente no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, e meditaremos nos versículos de número 46 e 47. E nós vamos ver aqui uma declaração de uma mulher muito conhecida, de uma mulher muito importante, e essa mulher se tornou importante não porque ela quis, mas porque o próprio Deus assim desejou e assim executou. Essa mulher que deu um sim para Jesus. Essa mulher que colocou a sua própria vida em risco a partir do momento que ela deu um sim para Cristo. E essa mulher, ela canta, ela entoa uma canção ao Senhor de gratidão, mesmo sabendo que o sim dela trariam consequências muitas vezes dolorosas, que não seria fácil, que a sua jornada, a sua caminhada, a sua trajetória através do sim seria uma trajetória muitas vezes de dor e dores intensas, que olhando para a vida dela e olhando para a minha vida, eu não sei se eu suportaria o que essa mulher passou. Mas nós também compreendemos, porque o Espírito ilumina a nossa mente e nós sabemos que essa mulher só conseguiu porque o próprio Deus a fortaleceu no seu chamado. E essa mulher é Maria. Maria, ela entoou um cântico após um chamado do anjo Gabriel, enviado ali pelo próprio Deus, para que Maria recebesse agora o chamado a ser mãe, fisicamente falando, do Salvador do mundo. E essa mulher, com um espírito de gratidão, por ver ali através da sua prima Isabel sendo testificado o seu chamado, Maria adora a Deus. E Maria canta declarando as seguintes palavras: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja que, mesmo diante do desafio que viria, é melhor dizer, os desafios que viriam, Maria, ela não para analisar essa circunstância, ela não para analisar essa situação, o que viria lá na frente. Ela não permite que o medo e que as preocupações de algo que surgiria lá na frente a impedisse de adorar o seu Salvador. Maria aqui entende o privilégio de servir a Deus, de ser útil no seu reino. Maria declara o prazer de ser chamada para de alguma forma compartilhar e também acrescentar em todos os planos que Deus tinha para a humanidade. Veja que tremendo, uma mulher que agora vai emprestar o seu ventre para que seja gerado o Salvador do mundo. Ela sabia que a sua vida estava em risco. Ela sabia da cultura, dos dias que ela vivia, e ela sabia que uma mulher que apresentasse gestante, sem ser do seu noivo, daquele que ela estava para se comprometer, ela seria passiva de morrer apedrejada, porque a cultura assim agiria. Nós louvamos a Deus, porque Deus é aquele que capacita todos aqueles a quem Ele chama. Ele fortalece, Ele supre. Maria aceitou o desafio, e aceitou o desafio cantando, adorando e louvando. E você? E eu? De que maneira nós recebemos os chamados de Deus, ou o chamado de Deus? De que maneira nós respondemos à voz do Senhor? Essa voz que nos convida a sermos participantes do seu reino, a contribuirmos
Maria estava disposta a entregar até a sua própria vida. Ela conhecia a lei, repito, ela conhecia a cultura, ela sabia o contexto que ela estava ali inserida. E ela sabia que a sua vida poderia ser retirada. Ela poderia ser tida como uma adúltera. Mas Maria entendeu que aquele que chamou é aquele que capacita. Ela entendeu que para que se cumprisse o propósito de Deus, Deus preservaria a sua vida. Para que se cumprisse os planos do Senhor, a sua vida teria que estar ali, guardada, sendo zelada. Maria confiou inteiramente em Deus. Ela se lançou nos braços do Salvador. Ela se deixou ser direcionada, guiada. Ela ouviu a voz e simplesmente obedeceu. Maria fez apenas uma interrogação, apenas uma pergunta, porque seria impossível para ela, como alguém ainda virgem iria gestar uma criança. Apenas essa foi a dúvida de Maria. Mas ela não interrogou como seriam os dias, se ela ficaria, como seria a vida dela, como seria o desbaratar, o desfecho de tudo aquilo. Maria seguiu em frente. E você? E eu? Será que ficamos condicionando o chamado do Senhor às circunstâncias? Olhando para a cultura, olhando para os nossos dias, quando nós que somos cristãos e que nos desviamos de tudo aquilo que o mundo prega, nós que queremos a cada dia agradar o Mestre, sabemos que muitas vezes somos vistos como intolerantes, como egoístas, como antipáticos, como pessoas rigorosas. Somos vistos como pessoas muitas vezes que são até doentes, somos chamados de doentes, somos chamados de fanáticos, porque estamos ali perseverando na nossa fé. Eu quero lhe dizer que vale a pena. Vale a pena dizer sim para o chamado de Deus. Vale a pena confiar no Senhor, seguir e mesmo diante dos desafios, não esquecer jamais que aquele que nos chamou, Ele nos capacita. Assim como Ele capacitou Maria, Ele me capacita, Ele também te capacita. E o maior desejo que deve arder no nosso coração é dizer sim e seguir os passos do Mestre. Amém? Que o bom Deus te abençoe, que você siga o chamado para o louvor da glória de Deus.